pequeno, assim que o meu avô, até já na condição de até presidente mesmo do Campos Atlético Associação, ele querendo implantar esse sentimento de roxinho na família, embora esse sentimento já existia uma vez que nós, né, nossa família foi a fundadora realmente do campus. Eu tenho o privilégio de ser bisneto de Ângelo de Carvalho, né? E meu avô nos levava, nós que éramos netos, éramos pequenininhos, para o campus, para poder assistir os jogos do campus. E nós ficávamos agarrados, ainda naquela época, né, não era quase que nem alambrado, era só uma gradezinha que existia. Nós ficávamos agarrados ali, ele nos incentivava, xinga, você tem que aprender a xingar, porque afinal de contas aqui vocês têm que extravasar, né? E na realidade o objetivo dele não era nos ensinar a xingar, era nos ensinar a amar o Campos Atlético Associação. O meu avô, ele era um campus tão roxo, que o meu pai, que era filho dele, que naquela época jogava no Industrial, né, e dito por pessoas amigas e talvez até generosas de nossa cidade, de que meu pai era um craque, né, realmente era um craque de futebol, pelo menos são os recortes de jornais que a gente tem de família, né? E meu avô era tão apaixonado pelo campus, ele na presidência do campus e meu pai jogando no Industrial, que quando houve um jogo muito importante entre campus e Industrial, e o meu pai jogando pelo lado contrário, ele chamou um zagueiro do Campos Atlético Associação chamado Cabrita, isso eu me recordo, que foi me passada essa história, e pediu que Cabrita caçasse o papai em todo o campo, onde papai fosse, Cabrita não deixasse papai jogar, e se possível até que quebrasse papai. Infelizmente, para a nossa família realmente isso aconteceu, né? O Cabrita, em uma jogada que foi possível a divisão de bola com o papai, ele realmente pegou no giro do meu pai e fato esse que fez com que meu pai até tivesse que parar de jogar futebol. O campo era o famoso time de negro. O primeiro time a ter negro na direção, negro em todos os aspectos. Porque nos outros tinham jogadores, mas os diretores eram pessoas de poder aquisitivo. O Campos era adversário dos outros todos, né? Mas a coisa maior do campo era com Goitacai. Rivalidade. É, porque talvez até porque eram os mais antigos, né? O título de campeão campista de 1956 foi imortal, histórico, tudo mais que se possa falar. Tinha o Campos um grande time, tinha uma grande diretoria, presidida pelo Jovino Gomes, tinha um goleiro monstruoso, que era o Nildo. Fazer gol em o Nildo quase que tinha que ser tiro de revólver. E tinha uma ala esquerda fantástica, Bimba e Arthurzinho. Eu, Ricardo Amaro, Hélio Batista Joyce, Ciatiel, Neném, Pujucano, Bimba e Arthur. O time do campo tava, naquela época estava embalado mesmo, estava um time bom, certinho, todo mundo certinho mesmo. O Campos começou, desde o início, a deixar claro que ia brigar pelo título. E a briga deveria ser, desde o começo, aquilo parecia uma coisa anunciada, contra o Goitacás. Se o campo não fosse campeão em 56, não seria mais nunca. E o jogo foi um jogo mágico. E no final, o Nildo fechou o gol para o balanço, o Campos fez o seu gol. Eu recebi uma bola, a primeira bola boa que eu recebi, lancei a tuca na esquerda, aqui no meio de campo ali. Quase que eu veio de campo. Ele parou, lançou para a Bimba e Bimba enfiou para ele no final, lá no canto. O lateral bobeou, ele pôs na frente, do jeito que veio ele cruzou. Depois que ele está enfiado, só cumprimentou o Deilton.
Eu trabalhei lá, sentou-se do lado. Aí pronto. E no final a cidade foi tomada por uma festa, o centro da cidade ficou uma loucura. E normalmente naquela época se juntava todo mundo, era no centro da cidade de Campos. E o Parque Leopoldina, então, acho que comemorou por uma semana. Uma festa fantástica, o maior título da história do Campos. E eu diria que foi uma das maiores festas que a cidade viu dentro da sua longa história de um futebol glorioso. Na época, meu pai foi presidente, trouxemos o Palmeiras e o Vasco. O Palmeiras veio aqui completo, com Leão, Luiz Pereira, Leivinha, entendeu? E o time deles completo. E nós trouxemos o Brito e Afonsinho para jogar pelo Campos. E metade daquele time do Palmeiras foi servir a seleção brasileira na Copa 74. Apesar de vários jogadores serem barrados por Zagallo. Zagallo, por exemplo, não gostava de Ademir da Guia. Um monstro jogando bola. Talvez tenha sido o jogador mais elegante que eu tenha visto em campo. Mas, de qualquer maneira, quem viu Ademir jogar no Palmeiras sabe que foi o maior jogador da história do Palmeiras. E Campos teve o orgulho e a honra de ver Ademir aqui numa tarde, para variar, de galo. Era na rua Rocha Leão, num campinho alugado. Era atrás do presídio? Onde é que era? Era, atrás da cadeia. Atrás da cadeia. Eu não gostaria de polemizar com meu mestre, né, meu querido amigo Jorge da Paz Almeida, que viveu parte considerável da vida do Campos Athletic Association. Mas, na segunda metade, né, dos anos 40, eu não tenho dúvida de que o campo se localizava em frente à caixa d'água, naquela área, né, num plano mais alto, ao lado do Hospital Ferreira Machado. Se perguntar para mim qual o seu clube, o meu clube é o Campos, dos meus filhos também, dos meus sobrinhos, entendeu? Então o Campos é uma história, é uma lenda no futebol de Campos que produziu grandes craques, grandes craques. E você vai assim, você perguntar, mas por que você é Campos? É que é o nome de Campos dos Goitacás. E Campos Atlético Associação, eu torcia para quem? Então, como entendido do futebol, passei a torcer para o Campos, que é um time mais antigo de Campos, é o fundado em 1912, Campos Atlético Associação. Que o Campos era que nem o América do Rio de Janeiro, é o time de todo mundo daqui de Campos, né? O Campos tinha algo de América aqui em nossa cidade, porque não só era um clube de alta tradição, à medida que ele foi um dos 4 fundadores da Liga Campista de Esportes, ele, o Goitacás, o Americano e o Rio Branco, como também porque era um clube que realmente tinha simpatia popular. Todo mundo gostava do Campos, era um clube aguerrido, organizado em sua estrutura. Então, todo mundo tinha aquela simpatia pelo Campos. A gente, por exemplo, que tem determinada idade, a gente tem uma saudade muito grande mesmo. Antigamente era muito mais gostoso do que hoje em dia é.